João, capítulo de número 20, e nós vamos ler os versículos a partir do 24. E eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui nessa tarde, e também ao nosso pastor, pela oportunidade também que ele nos cerceia nessa tarde, de podermos compartilhar e meditar na palavra de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 24, diz assim a palavra de Deus no capítulo 20 de João. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Amém. Glória a Jesus. Essa passagem, irmãos, ela é bastante conhecida da igreja, por conta que ela descreve os momentos após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E o capítulo 20 começa descrevendo por volta do versículo 19, quando o Senhor Jesus chega até aquela casa com as portas fechadas e entra no meio dos seus discípulos e diz: Paz seja convosco. E quando o Senhor Jesus Cristo, ele apresenta-se aos seus discípulos, ele dá para eles 3 presentes naquele momento. Ele fala: recebei o Espírito Santo. Ele dá autoridade sobre os pecados e os envia para ser um representante agora do Senhor Jesus Cristo em qualquer lugar que eles estivessem. Importante ressaltar, e o texto de João deixa isso muito claro, que Tomé não estava presente àquela reunião. E o Evangelho de João, que apresenta Tomé por 3 vezes, fala que este era Tomé Dídimo. E tanto Tomé quanto a palavra dídimo significa gêmeo. Isso porque os grandes estudiosos creem que Tomé era irmão gêmeo de alguém. Tomé, ele se parecia muito com alguém que era seu irmão. E por isso ele era reconhecido como Dídimo. Mas a palavra de Deus conta que nos dias da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ou no dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, Tomé não estava presente naquela reunião. Então Tomé, quando recebe a notícia que o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado dentre os mortos, a sua primeira reação, a sua primeira resposta àquele fato, é que se ele não visse, se ele não tivesse a mesma experiência dos outros discípulos, se ele não pudesse ir além da experiência dos outros discípulos, que era tocar o Senhor Jesus, de modo nenhum ele creria na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Agora, quando a gente observa a vida de Tomé, e a gente percebe essa declaração que o Senhor Jesus Cristo mais tarde fala para ele: olha, Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Nós percebemos que Tomé tinha uma história de incredulidade. Ele tinha uma história de duvidar sobre os fatos que haveriam de acontecer. Ele já tinha uma predisposição a ter o pé atrás. E você sabe que, quanto àqueles que adoram, é impossível que eles agradem a Deus com uma predisposição de acreditar naquilo que Deus é capaz de fazer. Olha, o Senhor Jesus Cristo, no seu ministério, falou assim: o Senhor pode fazer o impossível. Crê, porque Deus é capaz de fazer o impossível. Outra passagem diz que tudo é possível ao que crê. Mas aqueles que não creem,
Aqueles que não colocam o seu coração a crer que Deus é poderoso de fazer tudo aquilo que promete e diz, se colocam numa distância muito grande da pessoa de Deus e, portanto, das promessas de Deus. Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz assim, que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que creem em Deus, em primeiro lugar, precisam de crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Se você não está com o seu coração disposto a crer e acreditar que Deus é capaz de fazer tudo que Ele diz que é capaz de fazer, você está a uma distância enorme de, em primeiro lugar, ter a sua adoração recebida na presença de Deus. Tomé aparece, como eu disse, em outras duas passagens do Evangelho de João. No capítulo 11, quando o Senhor Jesus Cristo recebe a notícia de Lázaro e decide ficar mais alguns dias, ele, após isso, olha para os seus discípulos e fala assim, olha, é o seguinte, nós vamos até Betânia porque eu vou acordar Lázaro porque dorme. Alguns dos seus discípulos olharam os esposos e falaram assim, se ele dorme, não está morto. Então Jesus se vira para os seus discípulos e fala, não, Lázaro está morto e eu vou lá ressuscitá-lo. Quando Jesus fala que Lázaro estava morto e que ele estava indo fazer acordar Lázaro, como ele disse nos versículos anteriores, Tomé olha para os seus condiscípulos e fala assim, vamos lá nós morrer também. Jesus acaba de declarar que estava indo fazer um trabalho específico e já tinha dito qual seria o resultado. Ora, Jesus por vezes tinha dito o trabalho que iria fazer e qual seria o resultado. E mesmo trabalhos que o Senhor Jesus Cristo não disse qual iria fazer, mas tendo mostrado os resultados, era prova suficiente para Tomé, que mais uma vez a palavra que o Senhor Jesus Cristo disse se cumpriria. Muito crente, quando Deus fala que após a prova que está iminente haverá uma grande bênção, um grande resultado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, a sua primeira opção, mesmo vendo, através de toda a história da sua própria vida, Deus vez após vez, declarar o seu propósito e cumprir exatamente como disse que ia fazer. Vez após vez, ele vê isso na sua vida, na vida dos seus irmãos, mesmo recebendo a promessa de Deus, quando a luta se levanta, ele fala assim, vou morrer. Dessa vez não tem escape. Dessa vez não há solução para mim. E olha só, meus condiscípulos, meus amigos, meus companheiros de jornada, de ministério, meus companheiros de trabalho, meus companheiros de igreja, meus irmãos e irmãs do meu grupo da família cristã, segundo a luta que se levantou dessa vez, mesmo Deus tendo dito que há uma solução para mim, é óbvio, vou morrer. E muito provavelmente quando isso acontecer, você vai estar comigo e é capaz que você morre junto comigo também. Vamos lá. Apesar de Tomé aceitar o propósito de ir até Betânia, a sua mente e as suas palavras eram, claro, a descrença completa no Senhor Jesus Cristo. Era óbvio que ele não estava crendo naquilo que iria acontecer. Na última ceia, quando o Senhor Jesus Cristo, por volta do capítulo, no final do capítulo 13, ele inicia isso, capítulo 14, 15, 16, 17, Jesus vai discorrendo sobre as últimas coisas e aquilo que haveria de acontecer com ele, e aquilo que haveria de acontecer após a sua ascensão e a sua ressurreição. Quando ele está dizendo isso, no capítulo 14, ele olha para os discípulos por volta do versículo 5, e fala que, por volta do versículo 1, 2, e fala assim, olha, eu vou para o Pai, e vós já sabes para onde eu vou. E aí, a partir do versículo 5, Tomé disse assim, nós não sabemos para onde vais, nem conheceremos o caminho.
Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como poderemos conhecer o caminho? Tomé, Jesus está falando ali que ele vai abrir um novo caminho, que haverá um caminho agora para que eles possam estar com o Senhor Jesus, que haverá agora algo diferente, que novamente restaurará o povo à pessoa de Deus, que restaurará os homens a terem comunhão com Deus mais uma vez. Começa com uma grande declaração, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Jesus fala para eles: olha, vocês já viram tanta coisa, e agora nesses momentos finais do meu ministério, vocês sabem para onde eu estou indo. Vocês sabem o que há de acontecer. Vocês sabem qual que é o próximo passo. E Jesus falava dessas coisas esperando que o coração deles se animassem. Porque ele começa o versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Mas no meio desse grande falar de Jesus, desse grande pronunciamento que o Senhor Jesus Cristo está dando a respeito de uma vida eterna com Deus, a respeito de algo extraordinário, Tomé se levanta no meio dos seus amigos: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. E como é que a gente pode saber o caminho? Mesmo o Senhor Jesus Cristo declarando de forma enfática, mostrando para eles ali em volta aquilo que haveria de acontecer, falando de grandes coisas. Tomé mais uma vez fala assim: You don't make sense, Jesus. Não faz sentido nenhum que o Senhor está falando para mim. A matemática que o Senhor está apresentando aqui não se completa. Jesus acaba de dizer: crê em mim. Senhor, a gente não sabe nem para onde o Senhor vai, como é que a gente vai saber o caminho? Mas o bom, que serve para a nossa edificação, é que sempre depois de uma declaração nefasta de Tomé, sempre depois de uma dúvida que pairava no ar, o Senhor Jesus Cristo, no versículo 6, olha para Tomé e diz assim: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Na declaração de Jesus ele fala assim: para onde eu vou é para junto do Pai, e o caminho sou eu mesmo. As declarações de dúvida de Tomé são acompanhadas de grandes declarações de confiança da parte do Senhor Jesus Cristo. Mas Tomé mais uma vez mostra a deficiência que ele tinha, em mesmo vendo Jesus, mesmo participando com Jesus, crê que Jesus era capaz de fazer alguma coisa daquilo que prometia que iria fazer. O ápice dessas passagens é a passagem tema da nossa mensagem. Quando no capítulo 20, o Senhor Jesus Cristo, já ressurreto, apresenta-se aos seus discípulos, e Tomé, quando ouve isso, fala assim: isso não aconteceu. Vocês estão todos mentindo para mim. E a pergunta que fica quando a gente olha tão de próximo assim a vida de Tomé, quando a gente coloca lentes de aumento na maneira como ele agia, a primeira pergunta que vem ao nosso coração é: de novo, Tomé? Será que as experiências passadas já não te provaram de uma vez por todas que vale a pena crer em Jesus? Que vale a pena dedicar a sua vida, porque aquilo que ele promete, ele cumpre? Tomé é tão claro com seus irmãos e fala assim: se eu não colocar a mão nas feridas, se eu não tocar o seu lado que for transpassado, eu não acredito. Eu vou ser bem claro para você, e eu dou graças a Deus que Deus não me deu a oportunidade de ser Ele. Que eu sou o Will e continuarei sendo o Will, e o Senhor é o Senhor e continuarei sendo o Senhor. Por quê? Essa é uma das coisas que, se nós tivéssemos a oportunidade de ser colocado no lugar de Deus, nós já teríamos fulminado Tomé. Nós já teríamos deixado Tomé de longe.
nós já teríamos dado um jeito de apagar a história de Tomé da humanidade. Por conta do assinte, da incredulidade que Tomé trazia ao corpo dos discípulos mais próximos de Jesus. Sabe uma coisa? Deus se entristece com o nosso pecado. Deus se entristece com a nossa falta de coragem. Deus se entristece com a nossa timidez. Mas nada entristece mais a Deus do que a nossa falta de fé e capacidade de confiar de que aquilo que Ele prometeu é verdadeiro. Nada entristece mais ao Senhor, porque é impossível agradar a Deus quando não temos fé, do que o fato de não termos fé quando Ele diz que vai fazer alguma coisa e as coisas parecem andar em um caminho diferente. O que conseguiu trazer Abraão até a promessa, o que conseguiu trazer Davi até o trono, o que conseguiu trazer Daniel até as revelações, o que conseguiu trazer José até o lugar de destaque no meio dos seus irmãos, o que conseguiu trazer Samuel até a primazia dos sacerdotes dentro de Israel e juiz, o que conseguiu trazer Gideão ao grande guerreiro que libertou o povo dos midianitas, o que conseguiu trazer Moisés durante 40 anos no deserto, foi a confiança absoluta e inabalável de que mesmo que eu era incapaz dessas coisas, o Senhor é fiel e capaz de cumprir todos os planos. Agora Tomé, que andava com o Filho de Deus encarnado, aparece mais uma vez declarando: se os meus olhos físicos, e se eu não tiver uma experiência física, eu jamais crerei. Sabe de uma coisa? Mesmo assim, Jesus ama Tomé. Mesmo assim, Jesus se importa com Tomé. Mesmo assim, Jesus decide fazer alguma coisa para que Tomé conseguisse enxergar a grande bênção da sua vida e poder adorá-lo. Quando eles estão reunidos mais uma vez, 8 dias depois que o Senhor Jesus Cristo havia aparecido a eles, o Senhor mais uma vez se põe no meio deles para aparecer a Tomé. Disse, pois, o Senhor a Tomé. Aos discípulos ele não disse isso. Quando ele aparece no primeiro dia, ninguém o tocou. Quando Maria tentou tocar ao Senhor no sepulcro, ela falou assim: olha, não me toca porque eu ainda não fui para junto do meu pai e vosso pai. Mas para Tomé ele chega: Tomé, você que duvidou, você que andou cheio de questões, você que andou se perguntando, você que teve dificuldade de crer, você que teve dificuldade de enxergar que era possível que essas coisas acontecessem, Tomé, você, toca aqui. Põe a sua mão nas feridas, Tomé. Põe a sua mão aqui do meu lado e veja, Tomé, se não sou eu mesmo que te falo. Olha, Tomé, mesmo você que enxergou as coisas por tantas vezes do pior prisma possível, toca aqui, Tomé, e veja se não sou eu mesmo que desde o princípio disse a respeito dessas coisas. Agora, Tomé, que você toca, eu tenho uma coisa para te dizer. Daqui para frente, não seja mais incrédulo, mas seja crente. Sabe, o grande diferencial entre você andar com Deus e andar nas circunstâncias da vida é largar de ser incrédulo e ser crente. É saber que esse glória a Deus e aleluia que você dá na frente de um computador, afastado de todos, é saber que essa língua estranha e que essas lágrimas que você deixa na frente do seu computador ou na frente do seu telefone, o Senhor recebe do céu e vê você adorando a Ele de qualquer lugar. É saber que não importa se as pessoas já viram aquilo que Deus lhe prometeu, ou se você ainda passa pelos dias do anonimato. É saber de uma vez por todas que é tempo de parar de ser incrédulo e ser crente no Senhor Jesus Cristo.
Não é tempo mais de duvidar dos dias de ir até Betânia e passar pelo medo de ser morto. Não é mais o dia de ficar duvidando porque não entende por completo aquilo que o Senhor está dizendo. Nessas passagens, o Senhor Jesus Cristo diz aos discípulos: olha, aquilo que eu faço agora, vocês ainda não sabem, mas vocês vão saber depois. Creiam somente. Vocês precisam crer e depositar a sua confiança em mim. Por fim, e terminando, quando o Senhor Jesus Cristo declara isso a ele, Tomé, em resposta àquilo que o Senhor Jesus Cristo lhe mostrou, é uma adoração. Quando o Senhor Jesus Cristo lhe mostra que lhe vê e lhe ouve, você precisa adorar. Você precisa ser crente e adorar a Deus. Tomé chegou a Jesus e disse: Senhor meu e Deus meu. Você sabia que após a ressurreição, e depois de tudo que o Senhor Jesus Cristo havia dito e mostrado aos seus discípulos, Tomé, o incrédulo, foi o primeiro a colocar essas duas declarações na mesma frase. Tomé chamou a Jesus de Senhor e chamou a Jesus de Deus. Ele falou: o Senhor não apenas é o Senhor dessas coisas, mas o Senhor é o próprio Deus. Ele não declara apenas ao Senhor Jesus Cristo como um rei ou como um filho. Ele não fala de Jesus Cristo apenas como um dono de uma situação, mas ele fala assim: você, Senhor Jesus, agora pelo que eu vi o Senhor fazer, eu sei verdadeiramente que o Senhor é Deus e o Senhor é o meu Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo ainda faz uma declaração muito importante para mim e para você, que serve nesse dia onde você está vivendo essas dúvidas e questões que você vive, que tem impedido que você abra a sua boca e adore a Deus. Jesus fala assim para ele: Senhor, olha, Tomé, você, porque me viu, creu? Porque você conseguiu ter essa experiência física, você creu? Deixa eu falar para você, existe uma felicidade maior, bem-aventurados. São mais do que felizes. Existe uma felicidade maior para aqueles que não conseguiram enxergar ainda, mas já estão crendo. Para aqueles que ainda não conseguiram ter essa sua experiência, Tomé, mas já abraçaram isso como a verdade da sua vida. Para aqueles que ainda não conseguiram experimentar o que você experimentou, mas já sabem que essa é a verdade, que colocam eles em outro patamar da vida e vai fazer com que eles cheguem até a mansão celestial, até a Jerusalém celestial, onde são a morada de Deus, onde está o trono do Senhor, e eles vão alcançar o prêmio da sua salvação, porque creem mesmo sem terem visto. Após isso, Jesus continua operando muitos milagres no meio dos seus discípulos. A história da igreja conta que Tomé, após essa experiência com o Senhor, no momento onde a diáspora acontece e os crentes de Jerusalém e os judeus de Jerusalém precisam se afastar, Tomé pega as suas coisas, pega o seu ministério e vai à Índia pregar o evangelho aos indianos, aos hindus. E a palavra e a história da igreja diz, a tradição diz que lá ele é martirizado por aqueles a quem ele amava e queria apresentar o Senhor Jesus Cristo. Por fim, as feridas que marcaram o corpo de Tomé eram parecidas com as feridas que ele tocou, porque ele creu naquele que era o Senhor sobre a sua vida. Eu queria orar por você nessa tarde, para que você deixasse no dia de hoje a sua incredulidade no altar de Deus e pudesse passar a confiar mais no Senhor de uma vez por todas, sabendo que em primeiro lugar Ele é fiel para receber o seu depósito. E em segundo lugar, é que mesmo quando as coisas parecem contrárias, você ainda pode adorar aquele que é o seu Deus e o seu Senhor.
Porque mesmo quando você não toca as feridas, você hoje pode ser bem-aventurado por crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te dou graças ao Senhor por esse tempo que passamos na tua presença. Te dou graças ao Senhor, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. Te dou graças pelo teu perdão, Senhor, e pela tua justiça. Mas muito mais do que isso, Pai, nessa tarde, eu te adoro pelas tuas promessas, ó Senhor. Pela tua verdade, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Eu te adoro na beleza da tua santidade, Pai. Eu te adoro, Pai, porque nesses dias, ó Pai, mesmo quando não vimos, ó Senhor, Pai, o cumprimento das promessas, nós cremos que o Senhor é poderoso, Senhor, Pai, para fazer tudo aquilo que o Senhor prometeu. Que o Senhor é poderoso, Senhor, para cumprir todo o propósito, ó Pai. Que é verdade, há uma mansão celestial preparada para nós. E que é verdade, Senhor, que ainda que nos custe tudo, Senhor, nós somos bem-aventurados, porque cremos ainda antes de ver, Senhor, como aqueles que passaram, Senhor, Pai, atrás de nós. Então, também creram na tua promessa e acenaram para o seu dia. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe o louvor do nosso coração. E para sempre nós te daremos a honra, a glória e o louvor. Em nome do Senhor Jesus Cristo.